Então, vou falar nessa aula especificamente de fotografia para desenhistas, para você que, né, fez ali uma arte, quer postar nas redes sociais. Você, como desenhista, possivelmente você quer trabalhar com arte, né, se divulgar, então é importante você ter uma boa apresentação. E é muito comum a gente encontrar fotos assim, né? Olha como eu tirava foto antes. Lá no começo, essa foto da direita eu fiz de propósito, né? A gente tem essa tendência de tirar fotos no escuro, fotos sem luz, sem um cuidado, um tratamento especial, e isso acaba jogando contra aquela sua criação que você levou horas para fazer. Então assim, ó, você pode ter uma boa câmera, uma excelente lente, mas se você não tiver uma boa iluminação, você não tem foto. Porque, basicamente, como eu falei, fotografia é captar a luz. E aí você pode brincar com isso, assim, né? Por exemplo, aqui eu tirei uma foto antiga aqui, foto que eu tirei de um desenho antigo, brincando com a luz do sol num dia ensolarado. Aí ele gera esse efeito, assim, né? De um pouco mais quente. Você vê que tem tons alaranjados, que é interessante, né? Se for o seu desejo para foto. E aí entendendo quais são os equipamentos, né? Ou fontes de luz que você pode ter. Primeiro, que eu já falei, né? Que é o sol. A segunda fonte de luz é o abajur aí, a luminária que você tem. Pode ser qualquer coisa, qualquer fonte de luz aí caseira. E aí, o que você vai fazer? Você vai trocar a lâmpada. Tem vários tipos de lâmpadas. Luz incandescente, fluorescente, LED, halógena. A incandescente, ela tende a ser mais quente, assim, né? Tem a coisa mais... A halógena também, né? Ela tem esse efeito mais... de Kelvin mais baixo, né? De quente. E a luz fluorescente LED tende a ser uma luz mais azulada. Assim, para você não errar, uma Kelvin 5000, uma LED, por exemplo, 5000, e de uns 45 watts ou até mais, né? E aí você pode fazer o seguinte, né? Você pode colocar ali na sua luminária essa lâmpada e para suavizar ela, deixar um efeito mais harmônico, né? Mais distribuído da luz, você pode colocar um papel manteiga ou um pano branco, né? Tem que ser branco, senão ele vai mudar a cor da luz, a temperatura da luz. E aí você coloca na frente, amarra ali, coloca um durex, qualquer coisa, para tornar a luz difusa. E ela vai ficar mais suave, não vai ficar ali batendo no papel branco e estourando a luz. Então, a fotografia centralizada, ela vai gerar essa sensação de mais harmonia, de mais calma. Então, é o que a gente pode utilizar. E aí o que você pode fazer é dar só uma viradinha, às vezes, assim, na câmera, para você ter mudar um pouco, né? Vai ser centralizada, mas meio na diagonal, gera um efeito diferente, por exemplo, nessa foto que eu tirei aqui. E em relação à maneira como que você pode tirar fotos dos seus desenhos. Você pode tirar diretamente, né? Tipo, sem muito enrolação, só o desenho, só a folha, como, por exemplo, a Elisa, né? Você pode também colocar elementos ao redor. Isso é muito comum, por exemplo, aliás... Tem vários artistas que fazem isso, mas um exemplo que eu trouxe aqui é o Nicholas Tauler. Ele coloca flores, velas, pedras, materiais de desenho. Então acho que fica uma coisa bem harmoniosa, assim, né? E aí você começa a ver como que o branding funciona, né? Porque se você abre o Instagram dele, você vê várias fotos de aspecto semelhante. Então você vai ver a flor ali, a vela, as pedras... E até porque o tipo de arte dele é desse aspecto, né? Esse aspecto mais fada, assim, de sonho, coisa do tipo, assim, né? Mais onírico mesmo. Então enquadra bem, né? Conecta bem com o tipo de arte que ele faz também. Então conforme você vai colocando esse tipo de elementos e repetindo eles, seja a maneira como você tira a foto ou os elementos que você usa, tende a gerar uma identificação imediata. Cara, você bate o olho e você vai falar, putz, isso aqui é do Nicholas, né? Quando você tá rodando ali no feed, se você segue ele, você vai imediatamente bater o olho e saber que é dele. Tanto pelo desenho, mas também pela composição e o branding todo que ele faz na foto dele. Beatrice Blue, ela também brinca bastante com o lápis de cor. Ela tem uma arte super colorida e ela traz os lápis apontando sempre pro desenho. Os lápis, eles funcionam como setas. Eles estão apontando pro desenho. Eles estão meio que fazendo assim, ó, olha aqui o desenho. Então, esse é um recurso bem legal. Que um outro exemplo é o Drawholic, né? Que ele sempre faz dessa maneira. Tem um desenho no meio, hiperrealista, e os materiais do lado apontando também para o desenho. E aí, isso gera um ponto focal, né? É uma seta apontando para o centro, para os seus desenhos. E quando você vê isso aqui, é isso que eu falei, é o Drawholic, cara. Você logo vê que é dele, porque é sempre o mesmo jeito, assim, é muito semelhante. É a marca registrada dele. E aí, vamos ir para a parte mais prática, né? Tá, entendido tudo isso. Como que a gente aplica e como que depois a gente vai transformar, editar isso
num software, né? Quando você usa o celular, é muito comum você entrar nele aqui, ó, e já começa no modo automático, né? O modo que tá aqui, ó, auto ou manual. Aqui vai mudar, obviamente, né? Cada celular, cada marca tem uma interface diferente, mas possivelmente o seu celular tem o modo automático e o modo manual. Eu recomendo usar o manual porque você tem mais controle e quanto mais você entender disso, mais liberdade criativa você vai ter, melhor qualidade de foto você pode ter também, e quando você tiver uma câmera, você já vai saber como utilizar essa câmera. E aí, ó, repara que tem aqui no caso, né, eu tenho 0.5 zoom, ou seja, é uma grande angular. Repara como ela pega mais aqui no ambiente, né, ó, tipo, comparado com essa que é standard, até aparece o nome que é standard, e a ultra wide, que ela pega mais do ambiente, tá? E aí, idealmente, é interessante você usar a standard, lembrando que é o tipo de milimetragem mais próximo do olho humano. Vou mostrar aqui também, ó, um ISO mais baixo de 100, ele recebe menos luz, só que ele tem uma qualidade de nitidez maior. E o ISO mais alto, um 3200, ele recebe mais luz, ou seja, você consegue tirar uma foto de noite, só que ele fica com esse ruído, ele fica com esses pontinhos ali que diminui a qualidade e a nitidez da foto. O ISO, se eu coloco ele muito alto, ele chega até a estourar a foto, fica muito branco. É não natural, né? E se eu coloco ele mais baixo aqui, ó, 100, fica super escuro, né? Você não consegue ver muito bem, o branco do papel fica até... não é mais branco, né? Então, você precisa dosar o ISO. Mas lembrando que, quanto maior o ISO, por exemplo, se você estiver num ambiente super escuro, você vai ter que aumentar o ISO. Só que aumentando o ISO, você acaba com a nitidez da foto. Então, o ideal... Por isso que a iluminação é tão importante. Você precisa, idealmente, eu gosto de trabalhar no máximo 600 de ISO. Então, sei lá, aqui não tem 600, né? Mas, sei lá, no máximo 800. Mas, idealmente, vai, 400, 600. Se você conseguir, 200, 100, seria perfeito. Ultra nítido, só que para isso você precisa de uma fonte de luz muito boa. Por isso que a luz é mais importante que a câmera, tá? Então, aqui, nesse ambiente que eu tô, nas luzes que eu consigo, talvez, usar um ISO 400. Não vai ser perfeito, né? Vai estar subexposto, né? Não vai ter tanta luz, mas eu posso recuperar isso na edição posterior. Mas, enfim, você pode controlar, só para vocês entenderem como que fica, como que altera a qualidade e a nitidez da foto, tá? Outro aspecto é o da temperatura na verdade, o white balance, né? Que é o seguinte, essa é uma foto que eu tirei com um white balance errado. O que ele gera? O white balance, ele tá aqui também, ó. Ele tá na câmera, que é isso aqui, ó, WB, white balance. E aí, repara que ele tá em Kelvin. E ó, no meu celular ele vai de 7500 a 2300. Ele, no mais baixo aqui, ele tenta jogar tons mais azulados, porque ele entende assim, ó, tá, você tá numa luz de 2000 kelvins, que é mais quente, então eu tenho que deixar a foto mais azulada, entende? É um balanço, então a foto fica azulada. Aí, num Kelvin 7500, ele entende que tá, você tá num ambiente com luzes azuis, logo eu preciso esquentar a foto, ele contrabalanceia as luzes do ambiente, e aí, no caso, ficou quente a foto, o branco parece laranja. No caso, a luz que eu configurei aqui está 5000 Kelvin. Então, se eu colocar próximo de 5000 Kelvin, eu vou ter uma luz mais natural. E aí, eu vou tirar umas fotos aqui e depois a gente vai para edição. Eu vou aumentar até a luz aqui, ó, já melhorou. Aí eu consigo trabalhar melhor a minha foto. Para quê? No modo manual, que é idealmente no modo manual, eu consigo baixar o ISO 200, 100. 100 não vai dar porque senão vai ficar muito escuro. Então vou ter que trabalhar com uns 200. Vou levantar aqui, tá, galera? Um ISO 200. A velocidade. Eu posso brincar com essa velocidade. Então, ó, tá vendo? Ó? Quanto mais lento, aliás, rápido, menos luz entra. Só que eu não consigo ver nada, né? Fica escuro. Então eu tenho que abrir um pouco mais. Ficar mais lento, né? Só que se você pôr muito lento, olha o efeito que gera. Fica borrado. Então tem que encontrar um meio termo. Aqui, ó, é o ideal. Normalmente 1/30, 1/40, 1/50, 60
é o ideal. Eu tenho que ficar muito paradinho para não borrar. 1/20 ainda pode borrar. Então é uma velocidade meio lenta, vai entrar mais luz, porém, se eu mexer muito aqui, borra a foto. E aí perde nitidez. Então, se você tiver um tripé, pode te ajudar. E aí, você vai ter que contrabalancear. Se no ambiente que você tiver ter pouca luz, e você não puder usar uma velocidade, por exemplo, 1/40, 1/60, você vai ter que aumentar o ISO. Então é um jogo constante do que você mexe. Você perde na nitidez no ISO, ou você corre o risco de borrar a foto se você não tiver um tripé. Cada um desses elementos vai ajudar ou atrapalhar na qualidade final da foto. Eu sempre tiro 2 tipos de fotos. 3, vai. Que é uma frontal, que é mais ou menos assim, ó. Tiro mais ou menos assim. Ó, tô achando muito escuro. Eu vou aumentar, no caso, eu tenho um kit de luz, eu vou aumentar a luz para não ficar ruim a foto. Já melhorou o negócio, né? Então, eu tiro uma foto mais normalzona, tipo frontal, retinha, sem muita variação, que é a básica. E vamos lá. Falar sobre os softwares, né, que você pode utilizar. Eu gosto muito de usar esses 3. No PC eu uso o Lightroom e o Photoshop junto, na verdade, né? O Lightroom, ele é usado especificamente para fotografia, porque ele tem uma visualização melhor, né? Você consegue ver as fotos com um zoom maior na tela, e ali a ferramenta de edição de foto também, mais específico para foto com correções de fotografia, ali no cantinho específico para os fotógrafos. E o Photoshop para arrematar, tirar imperfeições, ajustar algum tipo de problema na foto, tá? No celular, eu uso o Snapseed, tem o Lightroom também, mas você pode ir direto pro Snapseed, que ele tem meio que os dois, assim, né? Ele tem essa função de ajuste de foto e também de imperfeições. Eu gosto muito desse, que é, se não me engano, do Google. Eu vou mostrar no Snapseed, que é o mais simples e o melhor que eu acho. No PC você também pode utilizar sites, né? Então, por exemplo, tem o Canva, né, famoso. Ele não é para ajuste de foto, mas ele tem algumas funcionalidades para você ajustar a qualidade, né? O brilho, o contraste e por aí vai. Tem outros sites aí que você pode utilizar. Legal, essa aqui tá mais escura, então eu vou tentar resgatar, né? Vamos lá. Aqui você vai na parte de baixo, essa Lux nem mexe, porque ela altera, tipo, é filtro, né? E filtro atrapalha, no caso da gente aqui. A gente quer a cor mais natural possível. Então você vai em Tools. Tools, aqui no meio, e ele vai abrir um monte aqui de funcionalidades. A primeira que você vai é essa primeira aqui, ó. Tune Image. Primeiro, que você tem que analisar a sua foto, né? O que tá de errado aqui? Eu vejo, obviamente, não tá tão claro assim, né? Não tá tão branco o papel. Então vou tentar aos poucos resgatando esse branco, esse brilho, essa luminosidade. E também repara que, talvez vocês não consigam ver, mas aqui o desenho que eu fiz, a pintura que eu fiz, ela é mais saturada. Ela é muito mais colorida. Talvez não apareça aqui na câmera, mas eu sei que é mais saturada, então eu preciso resgatar essa saturação das cores. Começando pelo brilho. Então você arrasta, vai pro Brightness e aumenta. Você pode aumentar ou diminuir, de acordo com o que você desejar. E aí, assim, não tem certo e errado. É quase que nem arte, assim, né? É uma arte, na verdade, né? Você define o aspecto. Você pode até deixar um pouco além da realidade, assim, às vezes mais saturado, mais contrastado do que a peça original. Quem comanda é você, né? Então, eu vou tentar aqui aumentar um pouco. Eu acho que eu não gosto de aumentar, tipo, muitas coisas. Eu vou sempre aos poucos. E aí qualquer coisa eu volto ou trabalho em outra ferramenta em outra funcionalidade aqui para ir ajustando. Ou senão eu volto e ajusto mesmo. Aumento um pouco mais se eu ver lá na frente que não tá legal. Depois, contraste. Também tá faltando contraste, ó. Ó como só de moldar o contraste, ó, parece que tava meio lavado, percebe? Ó? Meio lavado. Então, eu aumento um pouco o contraste. Muito contraste fica estranho, fica não natural, tá vendo? Ó, fica estranhão. Então, eu vou botar uns 20 por aí também. Uns 25, talvez. Acho que é legal. Tá mais... Eu tô me guiando pelo meu desenho aqui. Acho que tá legal. Saturação, eu vou tentar resgatar. Saturação eu tomo muito cuidado, porque senão começa a ficar não natural também, ó. Se eu aumentar muito, ó, fica meio fora, né? E se eu abaixo também, ele fica preto e branco. Então, aumentar só um pouquinho aqui. Depois tem outra ferramenta, outra função aqui que me ajuda a resgatar um pouco mais a saturação.
Highlights. Highlights são a parte luminosa, né? Os brancos, as partes mais brancas. Por exemplo, o branco do papel, o personagem branco ali e por aí vai. Então, você pode ir para esquerda ou para direita. Ó, tá vendo como fica mais branco o papel? Então, aumenta um pouco. Eu não quero aumentar muito porque é muito sutil, mas tem uma camada de tinta bem clara e eu não quero perder, que é um azul e um amarelo, bem clarinho. Eu vou deixar aumentar só um pouquinho, ficar um pouco mais branco o papel, mas não quero perder essa camada clarinha de aquarela. E aí eu vou mexer no Shadows, né, que é sombras, para gerar ainda mais contraste e, ó como já gera uma profundidade, né, um contraste maior. Eu vou baixar, se aumentar ele fica mais claro, eu não quero. E eu gosto de baixar o Shadow porque normalmente ele também trabalha o fundo, né, repara que ele apaga mais a mesa do que o desenho. Eu gosto de fazer isso para ele destacar ainda mais o branco do papel, né, ele vai apagar o fundo, ou seja, o cenário, e destaca mais o papel, tá? Então é isso, esse último eu não vou mexer porque eu acho que tá um balanço de branco legal, não precisa ser nem azul nem laranja, então eu vou deixar assim. E aí você pode apertar aqui nesse botão, ó, no lateral direita, para ver o antes e o depois. Esse é o antes, tava lavado, meio escuro, e o depois. Ainda assim tá meio escuro, mas vamos lá, eu vou dar OK aqui no canto inferior direito, nesse check aqui, ó. E vamos ver outras funcionalidades no Tools. Vamos de Details, detalhes. Você pode dar um zoom aqui para ver melhor os desenhos, para ver melhor o detalhe. Tá meio borrada a foto, ó. Repara que ficou meio borrada porque eu coloquei numa velocidade melhor. Então toma cuidado para não cometer esse erro que eu fiz aqui. Estrutura e sharpening, né? Como se diz? Nitidez, né? Agora não lembro a palavra correta em português. Estrutura, ele vai mudar, você vai ver quase que o detalhe das coisas. Assim, tipo, por exemplo, a textura do papel, ele fica mais evidente, ó. As pinceladas também, ele fica mais marcado ou menos marcado. Mais marcado, menos marcado, fica meio borrado. Eu vou aumentar um pouco, repara que ele até ganha na nitidez, né? Tá vendo? Você fica um pouco mais nítido. Eu vou aumentar então lá para uns 15, 20. E sharpening também, ele vai dar mais nitidez, não? Vamos dar um zoom. Olha como ele fica, ó. Ele fica mais marcado, tá vendo? Então, eu não vou aumentar muito, eu não gosto de mexer muito nisso, porque fica meio não natural. Vou deixar uns 12. Tá? Então ele resgata mais ou menos o borrado aqui que eu acabei errando. Tá? Então não mexe muito. O ideal é você ter nitidez na hora da foto. Ou seja, com boa luz, bom controle da câmera. Outra coisa que você pode brincar, mexer, é o balanço de branco. No caso, eu acho que tá ok. Eu não vou deixar mais azul, nem mais alaranjado. Pra mim tá ok, mas se tiver desregulado no seu, você muda. Aqui, ó, se você tirou a foto perspective, né? Se você tirou a foto meio fora de ângulo, tá meio torta, ou a sua lente, ela gera uma certa distorção, você pode brincar e alterar a perspectiva, assim, talvez, ó. Talvez o correto, ó, é mexer um pouquinho para usar e usa a grade como referência, tá? Ó. Eu acho que assim tá mais de frente do que antes. Então eu tenho que mexer um pouquinho para ficar mais paralelo. E aí eu dou OK. E aí você pode... Opa! Ó, você pode ir para esquerda, para direita. Eu acho que assim fica mais paralelo. Exatamente. Tava meio torto. Não tava tão paralelo com o papel. Você pode fazer isso para corrigir erro de lente, de posicionamento. Selective também é legal. O que você pode fazer? Se, por exemplo, você está usando uma luminária mais forte, uma outra mais fraca de um lado de outro, você pode apertar, por exemplo, um lado mais escuro. Talvez aqui, ó, esteja um pouco mais escuro. Aí você aperta, ele vai aparecer esse B, né, esse azul aqui. E aí, seletivamente, você pode mudar nessa área o brilho. Então, por exemplo, ó, só nessa área ele está mudando o brilho, nessa região mais de cima aqui, né? Aí você pode aumentar um pouco mais, se tiver faltando. Ó, acho que sim, tá faltando. Então aumenta um pouco mais. Contraste, você pode mexer também, se você quiser. E por aí vai. Você pode mexer na estrutura, seletivamente nessa área, ou não. Se você quiser, você pode adicionar outro ponto
de seletivo, apertando aqui no mais, no canto na parte inferior, e apertando, por exemplo, faz de conta que aqui, ó. Aí você cria um outro ponto. Aí você pode mudar o brilho também só nessa região de baixo, nesse ponto específico, nessa área específica, tá? Então vamos ver, ó, para você ver o antes e depois, é só apertar na foto. Olha o antes, lavado, torto, meio não tão nítido, e aqui é mais contrastado, mais paralelo com o papel, mais brilhante, mais branco no caso, né? Uma outra ferramenta legal é a brush. No caso, a brush não é para desenhar, é para você resgatar alguns valores, né? Alguns, literalmente valores, né? Deixar mais branco, mais escuro. Então, por exemplo, ó, faz de conta que aqui na tartaruga ela tá muito clara. No meu desenho ele tá mais escuro. Se eu mudar aqui, ó, deixa eu ver qual que é. Ó, aqui é no número aqui de baixo, ó, na seta. Se eu pôr -10, ele escurece. Eu tô passando o dedo aqui, ó. Tá vendo que tá escurecendo? Ó? Escurecendo. Aqui eu tô fazendo de propósito para vocês entenderem como funciona a ferramenta. Então, deixa eu sair aqui, voltar de novo. Brush. Eu vou dar uma escurecida nele. Então, o Dodge Burn ali, ó, -10. Eu vou passar um pouquinho. É meio que trabalhar a luz e sombra posteriormente. Tá vendo? Passa aqui nessa parte mais escura, da sombra. Só pra brincar, só pra mostrar aqui. Ou você pode fazer o contrário, né? +10, ele fica mais brilhante, ó. Você pode deixar mais brilhante. Passando aqui, por exemplo, na tartaruga, né? Mas vamos escurecer, tá muito branco. Beleza. Deu ok? Outra ferramenta que você pode usar é o Healing, que é para corrigir imperfeições. Então, por exemplo, ó, tá vendo aqui tem uma mancha aqui de aquarela? É um azul que pingou ali que não tá no lugar certo. É só você dar um tapinha aqui, ó, e ele vai apagando. Aqui também, ó, não era pra estar aqui. Faz de conta que isso aqui também não era pra estar aqui. Opa, vou voltar aqui. Faz de conta que essa manchinha aqui também não era pra estar aqui. Eu aperto, ó, e aí ele some. Beleza? Então, ele é meio que o Photoshop junto aqui. Então, faz de conta que, sei lá, não é pra estar isso aqui. Eu aperto devagarzinho aqui, ó, ele vai apagando. Aí os outros efeitos são efeitos, né? Por exemplo, grunge, grainy, né? Que é meio que com ruído, assim. São efeitos que não faz sentido pra gente, né? Senão você vai estragar o seu desenho, né? Você deixa ele não natural. Talvez uns que sejam interessantes aqui, ó, é o vinheta, que é basicamente gerar um efeito de escuridão ao redor. Caso você queira, você pode brincar aqui, ó, para dar mais foco no desenho. Focar mais no desenho e escurecer o ao redor. Nem sempre é necessário, aí você pode mudar aqui também a posição, né, para focar talvez só na menininha e apagar o resto, sei lá. É uma possibilidade que você pode usar. E também o Lens Blur, eu acho legal isso, principalmente quando é uma foto mais na diagonal. Você pode, é para simular o efeito do f-stop lá que eu falei, né, que fica mais borrado ou menos borrado o fundo. Então você pode criar, por exemplo, né, deixar só a menininha aqui nítida e o resto borrado. Por exemplo, né, não que você deva fazer isso, mas para vocês entenderem como que funciona. Por exemplo, deixar o ponto focal nítido e o resto borrado. Olha como a mesa aqui embaixo ficou borrada, a parte superior ficou borrada, ó, só pra vocês verem, ó. E aí isso atrai o nosso olhar, normalmente, né, a gente deixa de olhar o borrado e olha o que é nítido, pelo contraste, tá? Faz de conta que a gente vai deixar. Fora isso, não tem muito o que fazer, né, a não ser que você queira cropar aqui, né, cortar, você pode, formato do Instagram, coisa do tipo, aí você corta. E aí, ó, eu acho que tá escuro ainda. Na verdade, o ideal é corrigir na foto, mas eu vou tentar resgatar um pouco mais aqui na pós-produção. Eu vou aumentar um pouco mais o brilho, de novo. Aumentar. Eu acho que é isso. Agora ficou meio lavado. Eu vou ter que aumentar de novo o contraste. Um pouco do contraste e mais de saturação. Tá vendo? É um constante ajuste e jogo. E aí eu acho que tá melhor. Ó como melhorou.
mais claro, mais nítido, né? Mais saturado, mais contrastado. Então, basicamente é isso, assim. Você, aqui nessa área, nessas três linhas superiores que tem as ferramentas principais, e só elas já são suficientes para você ter uma qualidade de imagem, de foto, de desenho muito melhor, muito mais apresentável. E aí, se você quiser voltar, tem essa ferramenta aqui em cima, né? Aqui na parte superior direita. Aí você pode voltar, undo, ou reverter tudo. Ou você vê ali todas as edições que você fez. Eu não vou apertar para não errar nada aqui. Mas você pode ir mexendo aqui, explorando para ver como funciona. Agora você pode exportar. Você aperta no canto direito aqui inferior, Export. E aí você pode salvar ou exportar. Dá na mesma, né? Não sei porque que eles fizeram diferente. Você aperta em salvar. E aí ele vai... você pode escolher o formato ali, a resolução, né? Deixa eu ver exatamente como funciona aqui. E aí ele vai salvando, fazendo todos os efeitos. Pronto. E aí depois você pode ir na sua galeria para ver como ficou a foto. Então, olha aí. A foto editada, como tá mais apresentável, tá? Então, é isso. Espero que vocês tenham gostado e que vocês possam agora divulgar suas artes. Espero que isso dê retornos, né? Mais seguidores, talvez algumas encomendas aí, algum trabalho, enfim, postar alguma coisa no seu portfólio e dar algum resultado profissional também. Beleza? Então, brigadão, galera. E é isso. A gente se vê na próxima aula. Até mais.